Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Quero agradecer o convite de estar aqui esta noite, agradecer às casas que organizam essa jornada espírita, a todo o movimento espírita da região, autoridades, queridos amigos presentes, muita paz a todos aqueles que estarão depois, por conta dos meios virtuais possíveis de transmissão desse nosso encontro, aqui deixando o meu abraço e a minha imensa satisfação de estar com vocês nesse dia de hoje. O tema extremamente oportuno para o momento presente e a pergunta inicial que nós devemos fazer no nosso trabalho é: para que serve a doutrina espírita? De que forma a doutrina espírita muda ou é capaz de mudar as nossas vidas? Vocês vão perguntar: mas Paulo, existem muitas religiões no mundo, existem pelo menos 2.600 denominações somente para aqueles que advogam a presença do Cristo entre nós. Por que então o Espiritismo é tão diferente? Por que o Espiritismo se acha assim tão especial? E a nossa conversa de hoje versa sobre isso. Não queremos, em hipótese alguma, dizer que o Espiritismo é melhor do que qualquer outra religião. Apenas é diferente. É diferente porque, enquanto as demais religiões nasceram de uma revelação, de um profeta, nasceram de algum livro sagrado, de algo que já existia e, portanto, foi um trabalho árduo e iniciado normalmente com uma pessoa, que é aquela que representa a base, o pilotis da religião. O Espiritismo começou a partir de uma confluência de espíritos. Não é obra de um homem, mas da espiritualidade. Não é por outro motivo que naquele 18 de abril do ano de 1857, Allan Kardec publica o livro dos Espíritos. Não era o livro de Kardec, não era o livro dos homens, não era o livro da religião, era um livro dos Espíritos. O que os Espíritos vão nos dizer naquele livro? Como funciona o mundo espiritual? O que é Deus? O que é um Espírito? Como é que se dá a morte? Como é que se dá a passagem da vida para a morte? O que é a vida num plano maior, se podemos dizer, num plano elevado? E, acima de tudo, qual é a finalidade da nossa existência? A gente vai pensar que, muitas vezes, nossa vida é uma missão, que temos a obrigação de chegar aqui, de construir grandes obras, de apoiar muitas pessoas, de fazer muitas coisas que sejam visíveis aos olhos. Mas a gente vai descobrir que as grandes obras, elas não estão no exterior. Elas estão na transformação que nós podemos fazer em nós mesmos, para que nós possamos um dia alcançar aquilo que na questão 132 está lá como objetivo final das reencarnações. Para que Deus submete o espírito à reencarnação? O objetivo é fazê-los chegar à perfeição. E quando a gente diz assim, mas perfeito somente Deus, perfeito somente aqueles que já conseguiram estar nos mais altos graus de evolução espiritual, perfeito somente os anjos, não leve engano nosso. Perfeito é tudo aquilo que adquiriu a sua mais plena forma. Perfeito é tudo aquilo que, na linguagem de Aristóteles, atualizou todas as suas potências. É aquele que fez a possibilidade de o seu espírito expressar-se em 100% das suas possibilidades. Nós ainda estamos no caminho. Nós não estamos ainda em capacidade para expressar a bondade, a beleza, o amor, mas nós já estamos no sentido de dizer que hoje somos um pouco melhor do que ontem. Afinal de contas, o que seria de nós naquele passado 300, 400, 500 anos atrás? O que era cada um de nós? O que estávamos fazendo exatamente nesse momento? Vocês já pararam para pensar nisso? Algumas pessoas não. Porque ignoram a possibilidade de que nós somos existentes antes do nosso nascimento. Quando Jean Paul Sartre
estabeleceu no seu essencialismo que a essência viria depois da existência, ou seja, a existência precede a essência, ele estava dizendo que nós não tínhamos nada antes, éramos apenas um nada. E depois, com a gestação de um corpo, quando o psiquismo se forma, o aparelho se constitui, e que nós vamos para a vida, a partir daí nós conseguimos conquistar ou desenvolver uma essência de uma individualidade. Ou seja, não existe espírito, existe apenas um ser que se expressa na casualidade ou na ocasionalidade da sua vida, no seu contexto casual. Ou seja, nós somos resultados do dia, depois do dia, daquilo que acontece, daquilo que se passa, daquilo que vai sendo, da sucessão das ocorrências que vão construindo em nós a percepção de nós mesmos, aquilo que nós somos e aquilo que a gente acha que a gente é. Então, de uma certa forma, para aqueles que são os materialistas, essa ideia de que nós somos capazes de galgar os cumes da perfeição, chegar ao ápice da perfeição e sermos tais quais deuses, como dizia Jesus, é algo que seria apenas uma quimera. Por que o homem imagina-se assim? Porque ele sofre a possibilidade de saber que é finito, de que a sua vida tem um fim, não adianta, não importa o que ele faça, uma hora ele vai acabar, ele vai morrer. E a morte é para nós essa grande decepção das conquistas da existência. O Espiritismo veio nos desenhar um sentido da existência e dizer que na nossa construção do processo evolutivo, daquilo que é o ser perfeito, nós temos um galgar, um caminhar que se passa por múltiplas vidas naquilo que é o processo chamado de reencarnação. Então, justamente nesse caminhar em direção à perfeição, estamos todos nós aqui. E olhando para a sociedade hoje, dizendo, mas que sociedade estranha. Somos todos pessoas assim, ainda que cometemos erros tão grandes. Nós ainda temos taxas de violência altíssimas. Somos pessoas que estamos cometendo graves equívocos existenciais. Como se pode dizer que este ser que erra tanto, que é tão mau, como dizer que este ser é capaz ou será capaz de um dia ser um divino? Da mesma maneira que nesta lógica nós podemos dizer como é que uma semente vira uma planta, como é que a semente do carvalho vira uma árvore, como é que a semente de um coqueiro vira uma planta capaz de gerar frutos, como é que nós podemos imaginar que as coisas se desenvolvem desde um primeiro momento até um final? Da mesma forma, aquilo que é o germe carrega em si a potência do que será depois, e o que será depois será resultado de uma sucessão de dias, de fatos, de eventos, de desencadear das coisas que vão fazendo com que aquele germe inicial se transforme na forma perfeita do final. Para que nós sejamos anjos, para que nós tenhamos a possibilidade de um dia sermos seres perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial, nós temos que carregar em nós a essência da perfeitude. Nós temos que ter em nós o germe do que vai ser perfeito, daquilo que vai ser realizado. E a gente acha que, muitas vezes, o perfeito tem que ser uma totalidade do mais absoluto. Isso é Deus. Se nós conseguirmos ser o máximo que nós pudermos ser, está ótimo. Conquistamos a nossa missão. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o ser mais perfeito que já pisou na face da terra? A resposta é Jesus. E ele ainda vai além e diz assim: Jesus é o modelo no qual o homem da terra pode se inspirar. Aí você diz assim, mas como assim? Quer dizer que eu, essa pessoa que cometo tantos erros, um dia serei igual a Jesus? A resposta é sim, é isso mesmo. O que vai resultar desse trabalho? Um labor imenso. Um trabalho diário de lapidação da alma, do desenvolvimento do espírito, dia após dia, de maneira inexorável. Nenhum de nós escapará a este fim. Mas você diz, então eu sento numa cadeira, continuo vivendo a minha vida da mesma forma e tudo se resolve? Ou seja, a minha perfeitude, uma vez que será inexorável, quer dizer o quê? Que se eu não fizer nada, ela vai me ocorrer? Pode até ser,
mas não vai ser com inação, não vai ser com a falta do movimento, muito pelo contrário. O espírito que senta numa cadeira existencial e acha que o seu estágio atual é bom e que ele não deverá evoluir, será convidado pela existência, através de provas, através de expiações, através de movimentos da vida, para poder tomar rédeas da sua existência. Quantos de nós não passamos na vida sentindo dores? Alguém aqui já sentiu alguma dor alguma vez? Alguém aqui nunca sentiu um perrengue? Levanta a mão para eu ver quem é o santo que já está aqui entre nós. Por que nós sofremos? Porque essa vida é tão dura. Vocês já pararam para pensar como é que pode um mundo tão lindo? Gente, o mundo é lindo demais. Você vê uma cachoeira, vê a natureza, vê a borboleta que voa, o passarinho, uma manhã cheia de luz, uma manhã cheia de esplendor, uma música tocada, como o Beto e Lázaro trazem aqui para a gente, esses violões que falam aos nossos corações. Como não se emocionar com a beleza do que existe aqui? O som, as cores, a forma, o justo, o belo. Olha o lugar que Deus nos ofertou como escolinha de almas. Uma vez uma amiga falou assim: muitas pessoas acham que isso aqui é uma escola de anjos, mas na verdade é muito mais um reformatório de capetas. Ela falava assim, né? Eu acho que nós temos um pouco de cada coisa, mas não é que nós sejamos maus, nós somos ignorantes. Essa é a questão 133 do Livro dos Espíritos. Por que nós somos ignorantes? A palavra ignorante muitas vezes gera um sentido distorcido, porque a gente acha que o ignorante é aquela pessoa rude, sem educação, aquela pessoa grosseira, aquela pessoa assim. Não, não é. A ignorância significa não saber. Ignorar é não saber. Então eu sou ignorante em muitas coisas. Então eu não sei aquilo que eu ignoro. Então nós somos ignorantes e simples porque o nosso viver é baseado em uma coisa efêmera, que é a vida passageira. Buda dizia, primeira nobre verdade, todo homem sofre. Mas Buda, por que todo homem sofre? Segunda nobre verdade, ele sofre porque se apega ao que não lhe pertence. Olha que sabedoria! A gente se apega a um cão. A coisa mais deliciosa é ter aquele cão que lambe a gente, que pula, que dança, que sorri, que demonstra amor incondicional e a gente fica apaixonado por aquilo e de repente ele se vai, porque a vidinha é curta e o coração estraçalha. A gente se apega às pessoas, aí as pessoas vão vivendo e de repente, num lapso de minuto, de repente caiu. Aquilo ali já foi, acabou, a vida não existe mais. E o que é que a gente faz agora? Sofre. Então a vida é cheia de perdas, porque as perdas são naturais, porque todas as coisas existem, persistem e depois se dissolvem, se destroem, deixam de ser. A impermanência faz parte desta vida, e quando a gente vive o impermanente, querendo que o impermanente seja permanente, é a ignorância. A ignorância de que as coisas não são do jeito que a gente pensa que são. As coisas são de outro jeito, são em outra natureza, estão em outra esfera. E de que maneira nós podemos viver? Diz Buda, desapegando, fazendo o OLX da alma. Desapega. Mas você diz assim, mas se eu desapegar, eu vou ser uma pessoa que eu não vou ser uma pessoa amorosa? Não é isso que nós estamos falando. O amor não é um sentimento que aprisiona. O amor é o sentimento que liberta. O seu amor é o que contempla, não é o que aprende. Quando você apreende, você pega um passarinho e bota na gaiola para vê-lo cantar para você. Isso é egoísmo. Você vai para um jardim e vê os pássaros livres cantando em felicidade por estarem vivendo a sua natureza, o seu esplendor de vida.
então você está amando aqueles pássaros e se divertindo com o seu amor. É muito diferente. Quando a gente ama uma pessoa e aprisiona uma pessoa, a gente está sendo convidado a um banquete de sofrimentos, porque ninguém tolera a prisão. E aí a gente tem que pensar que é assim mesmo, do jeito que vocês estão balançando a cabeça. Se um dia uma pessoa que você ama disser, não te gosto mais, eu não quero mais você, agora eu quero outra pessoa, você sorri, fica feliz, porque você quer a felicidade de quem você ama. É assim que funciona? Não é? Viu como a gente tem que aprender um bocado de coisa? O amor verdadeiro liberta. Se eu te amo, eu quero que você seja feliz. Mas eu não posso lhe prender em nome do meu amor, porque o nome disso é egoísmo. Então nós somos ignorantes, gente. Por isso não quer dizer que sejamos maus, é apenas ignorância. E qual é o nosso processo de crescimento? É despertar da consciência, é ampliar a consciência. E a primeira fonte de conhecimento que nós temos que empreender é o homem em si mesmo. Se nós olharmos nossa mente é muito interessante, porque nós dizemos assim: você sabe com quem você está falando? Vocês já ouviram alguém falar isso? Dando carteirada, dizendo assim: sabe quem sou eu? Você sabe tal coisa? A pergunta que tem que ser feita imediatamente para essa pessoa, e por acaso essa pessoa que pergunta se eu sei quem ela é, sabe quem ela é? O espírito Yoga Rishinan Yogin, que é trazido através da mediunidade de Dr. Elzio Ferreira de Souza, ele faz esta pergunta: quando nós nos direcionamos a Deus, se não sabemos quem somos, como sabermos se o que vai a Deus é o eu verdadeiro ou apenas uma projeção, uma imagem de um ser que deseja ser alguma coisa que ainda não é? Vocês entenderam o que eu estou falando? Ou eu estou sendo muito assim, enrolado na minha fala? Yogin é assim mesmo, gente. Ele faz essas perguntas para a gente ficar assim, balançando a cabeça. Então o Espiritismo veio nos explicar isso. Como? Com religião? Não, como ciência e como filosofia. Nasceu assim, explicando como as coisas funcionam tintim por tintim. Como era antes de Kardec? As pessoas iam para um bar, numa sexta-feira, dia de bangalelê, sapé, caiaiá. O pessoal sentava no bar e começava a botar a mesa para girar. Isso implica evocar espírito e botar espírito para se manifestar em fenômenos físicos. Vocês já imaginaram o nível dessa reunião? Pessoas que estão ali, garrafas, vocês podem ver fotos dessa época, da época do século, da década de 50, do século 19, vocês vão ver pessoas bebendo e fazendo mesas rodar nos salões. Nas casas era o que tinha nos salões, inclusive os americanos até hoje fazem aquelas reuniões incríveis da mediunidade. Alguém tem aqui alguém chamado João? É claro que alguém vai levantar a mão. Alguém tem a letra M no nome? Claro que 10 vão levantar a mão. E aí eles vão fazendo sondagens através de feelings. A mediunidade real, ela não é isso. Ela não se mostra assim para adivinhações, para sorte, né? Buenadita, não é isso. Buenadita, né? Como se diz. Boa sorte, leitores de sorte, não é para isso. A mediunidade veio para nos explicar como funciona o mundo espiritual e como nós deveríamos nos aperceber sobre como nós espíritos encarnados, e ponto final. Como é que eles fizeram isso? Eles vieram à Terra, invadiram a Terra. É como diz Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Ele chamou isso de invasão organizada. Naquela época, na década de 50, nós tivemos, desde o final da década de 40, nós tivemos aí em Huddersfield, em 1847, tivemos o fenômeno, 47, 48, o fenômeno da casa das meninas Fox. Começa em 47 e vai em 48. Ela vai e sai, as duas saem pelo mundo, ouvindo fenômenos chamados de tiptológicos, que são aqueles fenômenos das batidas, os raps,
que eram aqueles que mostravam o fenômeno de um espírito se comunicando. Naquele dia se comunicava Charles Rosner, dizendo que era um caixeiro viajante que tinha o seu pescoço cortado por uma quantia de $500 e que o seu corpo tinha sido enterrado no saguão, lá no sótão da casa. Então, essa era a mediunidade de século XIX, antes de Allan Kardec. Ele era um polímata, ele era uma pessoa que tinha muitos conhecimentos, e quando ele vai perguntar aos espíritos, ele não faz perguntas tolas. Quem sou eu? Quantos anos eu tenho? Vai dar certo o meu trabalho? Ele não perguntava isso. Eles perguntavam coisas interessantes sobre o que é Deus. E a resposta mais completa sobre isso não podia vir. Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. A partir daí se desenvolve todo um arcabouço filosófico para dizer por que nós estamos aqui. O que é essa mônada espiritual que evolui e chega até agora aqui. Dizem, inclusive, que a invasão organizada não começou em Nova York. Eu não sei se vocês sabem disso. Começou na Bahia. No ano de 1846, 45, 46, tivemos um fenômeno de poltergeist registrado como BO de polícia em Mata de São João. Vocês sabiam disso? E aí o que aconteceu? Os espíritos disseram, rapaz, esse povo aqui é muito bravo, termina na cadeia, vamos para Nova York, que o povo lá é mais sofisticado. Essa é minha tese. Ia ser na Bahia, foi transferido para Nova York. Então, esse lugar nosso é o lugar da descoberta, porque agora o Espiritismo, ele traz um componente novo. Isso veio a partir do lançamento dos livros O Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, que falava sobre a Gênese, os milagres de Jesus, explicados à luz da doutrina espírita, o que é o céu, o que é o inferno, o que são demônios, o que são anjos, como é a nossa destinação, e acima de tudo falava também a respeito da moral de Jesus, a mais perfeita moral já trazida para nós aqui do Ocidente, que estamos muito materializados, e essa moral do Cristo é algo tangível para nós estabelecermos como parâmetro e dizer o quanto evoluído eu já sou. Vou dar um exemplo para vocês. O que é caridade? Alguém pode me responder por caridade? O que é caridade? A gente nem sabe direito o que é caridade. São Paulo não diz que a caridade é algo tão, né, que se você se der, mesmo que você se entregue ainda ali na caridade, então fica difícil. Ele dizia, mesmo que eu dê todo o meu dinheiro, que eu entregue o meu corpo às chamas, se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, nada disso importa. Pois é. Mas há uma definição da caridade, porque essa pergunta foi feita aos espíritos. O que é a caridade? Conforme assim entendida no tempo de Jesus, a junção de três coisas: a indulgência, a benevolência e o perdão das ofensas. O que é a benevolência? A benevolência não é fazer o bem. Isso é beneficência. Seu Bené tem 3 filhas: benevolência, beneficência e benemerência. São 3 meninas. Beneficência é fazer o bem. Benevolência é a vontade de fazer o bem. Então observe que para fazer a caridade começa onde? No ato ou na vontade? Na vontade. Eu tenho que ter a vontade de fazer, porque eu posso fazer o ato mecanicamente. Isso não se constitui necessariamente em crescimento de alma, se constitui no bem, que aquele que recebe é sempre bom receber. Continue fazendo, mesmo que seja assim, tirando foto, botando no Facebook, no Instagram, uma placa: olha como eu sou maravilhoso, maravilhosa, olha como eu faço bem. Pode fazer, que as pessoas estão precisando, mas isso não quer dizer que isso garanta lugar em céu nenhum. Por quê? Porque o movimento começa por dentro. O reino dos céus não virá por manifestações exteriores. A gente já viu isso. O segundo movimento da caridade, do eixo desse tripé, que seria a indulgência. O que é a indulgência? É você olhar para uma pessoa e saber separar o ato do ator. O que é isso? O que a pessoa fez é o ato. A pessoa que faz é o ator.
O que é que ela fez? Cometeu um crime. Mas quem é ela? É um espírito que daqui a um tempo será perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. O que nós aprendemos a fazer na sociedade material? Rotular. Bandido, sequestrador, facínora, é isso, é aquilo outro. Como se aquilo fosse um rótulo que a pessoa recebe e nunca mais ela se liberta. Olhem como são as coisas. Uma pessoa pode cometer um crime, ser julgado, levar 30 anos preso, e quando ele sair, que botar o pé na rua, olha o assassino. Ele pode ter completamente se transformado. Eu nunca esqueço, eu tive uma vez com uma pessoa, ele era do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Foi preso com 30 anos de cadeia. E vocês sabem que 30 anos é homicídio. Ele pegou dos 30, teve a pena atenuada para 19 anos e ficou preso em regime fechado. É ateu, totalmente envolvido no crime. Aí ele descobriu um negócio. Tinha os espíritas presos. Assim, gente, espírita vai para a cadeia também. Tinha os espíritas presos. E esses espíritas queriam fugir da cadeia. Sim, espíritas também querem fugir da cadeia. Sim, gente. E ele queria ir para estudar com os espíritas para poder ver o plano de fuga e fugir também. Olha aí que coisa boa. Foi para um grupo de estudo. Quando o pessoal começava a colocar as coisas, naquela modalidade de estudo, que você fala uma coisa, o outro diz e tal, e ele sempre do contra. Eu não quero isso na minha vida. Isso não me pertence, etc. Só que aquilo foi inoculando. Talvez uma das parábolas mais bonitas do Evangelho seja uma parábola simples demais, mas de uma beleza incrível. O reino dos céus é como o fermento que a mulher mistura na farinha até levedar. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Uma comparação desse tipo? Aquela lição que ele ouvia todo dia era um fermento inoculado numa alma fechada que não queria nada, mas aquilo sem ele querer, um dia começa a florescer de dentro para fora. É sempre de dentro para fora. O reino dos céus é como um grão de mostarda, a menor das sementes, mas no dia que floresce, no dia que rompe a terra, se transforma em uma árvore tão grandiosa que os pássaros vão se abrigar embaixo dela. Então assim nós podemos dizer que esse homem estava inoculado do fermento do Cristo. Isso mesmo. O que aconteceu com ele? Ele começou a mudar, querer estudar. E começava a ler. Ele acordava às 6 da manhã, fazia as orações, começava a estudar os livros de Allan Kardec do Espiritismo até às 18 horas, todos os dias. 400 páginas por dia de leitura. E ele foi devorando aqueles livros, e aqueles livros foram aumentando a sua condição ao ponto tal de ele se transformar. Não quero mais fugir. Eu quero sair daqui pela porta e quero ser um trabalhador do Cristo. Saiu da cadeia, voltou para casa. Um segundo desafio. A mulher era evangélica. Para ela, ele era adorador do rapaz lá de baixo, do subsolo, que gosta de churrasco e tal, aquelas coisas vermelhas lá. Um enxofroso. Então, ela não aceitava. E ele não queria perder a esposa. Ele começa a frequentar as reuniões da esposa. Vocês já imaginaram, gente? O cara que está cheio de metafísica na cabeça. Deus reduzido à inteligência suprema e à causa primeira de todas as coisas. De repente, reconstrói na sua frente um Deus antropomorfizado, que se mete na vida das pessoas, que resolve problemas, que arranja grana, que melhora a vida das pessoas. Vocês já imaginaram isso na cabeça de uma pessoa? Ele aceitou, porque em qualquer lugar, diz ele, eu sou um trabalhador do Cristo. Então o que eu quero dizer a vocês é que não existe alma que não possa ser transformada. Em homenagem ao nome dessa cidade, nós vamos lembrar de uma pessoa que hoje aqui eu represento apenas em seu nome. Eu digo que o Paulo de Tarso de verdade está em Damasco, e esse aqui é genérico. Então o genérico se lembra do original. Quem era Paulo de Tarso? Paulo de
de Tarso, ele era um perseguidor de cristãos. Por que ele era perseguidor de cristãos? Porque ele era mau? Não, porque o seu modelo mental era tal que ele achava que as pessoas que não pensavam como ele deveriam ser eliminadas da face da terra. Vocês estão se reconhecendo nisso? Não, eu tenho certeza que não. E a partir do momento em que ele fazia isso, todos os seus atos, todo o seu agir estava justificado. Porque ele estava agindo em nome de Deus. E Deus não pode aceitar que um reles trabalhador, mestre de obras, um técton, um marceneiro ignorante, analfabeto, venha mudar, subverter todo um sistema de leis e ordem religiosa de um lugar. Não pode aceitar. E por isso ele perseguia. Só que da mesma forma que o nosso amigo carioca, Paulo, foi inoculado. Quando Emmanuel conta essa história, trazendo a figura de Estevão, dizendo assim, que estava aqui na cidade uma pessoa que ia visitar Abigail, e Abigail chegava para ele, despertava amor no seu coração, e Abigail estava já inoculada do Cristo, e ele ficava impressionado como é que aquelas pessoas estavam tão assim se entregando àquele homem ignorante, e a sua resistência ia sendo minada. Quando ele chega na porta de Damasco, o baiano que escreveu essa parte da Bíblia, porque ele era baiano, ele diz, ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Caiu do cavalo, por quê? Porque naquele momento não havia mais resistência nenhuma. A única coisa que ele diz é, Senhor, que queres tu que eu faça? E a partir daí a vida de Paulo se modifica completamente. Paulo deixa de ser rico, deixa de ser influente, deixa de ser importante, deixa de ser doutor de alguma coisa, os seus pais não o reconhecem mais, ninguém quer saber dele, ele é uma figura proscrita, tanto que ele vai ter que ir lá agora ficar no deserto durante muito tempo, pensando na vida, tornou-se incapaz de fazer um discurso, não se sentia capaz de fazer um discurso como ele fazia ordinariamente, ele precisou de uma preparação, de um silêncio, para que aquele fermento terminasse de explodir na sua alma e ele se transformasse no verdadeiro fundador da igreja, que hoje, se existe igreja no mundo, deve-se a este homem, que foi para a gentilidade levar a mensagem do Cristo, porque se não fosse assim, se ficasse o cristianismo na mão de Tiago e na mão de Pedro, não tinha saído de Jerusalém. E se você quisesse ser católico hoje, você tinha que ter todo o procedimento do judaísmo, porque seria apenas uma ramificação do judaísmo. Foi Paulo quem tirou o cristianismo dessa jaula e entregou ao mundo e disse, esse aqui é Cristo. E o que aconteceu com Paulo quando ele chega em Corinto? Vocês acham que Salvador, que a Bahia é festiva? Vocês acham que a gente gosta de carnaval? Vocês acham que a sociedade atual é hedonista? Vocês acham que a nossa querida Anitta é uma mulher assim danada? Vocês precisavam conhecer Anitta de Corinto. Vocês precisavam conhecer os habitantes de Corinto. Esses daí. O que acontece quando você chega numa sociedade que tem hedonismo, ou seja, tudo liberado, o tempo inteiro, a noção de amor é carnal, é tudo apenas para a carne, para as sensações, para os prazeres. Não tinha o que fazer. E ele vai então e diz, vai ensinar as pessoas a amar de uma forma diferente. Escreve a sua carta belíssima, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, nada disso me adianta. Ele se coloca nisso, porque ele também passou por esse sofrimento. Porque ele era um homem comum, tinha suas vontades, seus desejos, mas quando a lei nova chegou e os parâmetros novos do reino dos céus apareceram para Paulo, ele disse, eu não tenho condição de fazer isso, porque aquilo que eu desejo não me é mais lícito. E com isso ele começou a cercear a sua vida.
diminuir a sua intensidade de vida, ele tornou-se um homem casto, ele não trabalhava mais na ideia de que ele era um ser carnal, a única coisa que ele queria era ser vivo o suficiente para regimentar um grande grupo de pessoas que iriam, como ele, estar preparadas para quando chegasse o advento do Cristo. Quando o Cristo chegasse, eles estariam acordados e prontos para seguir Jesus. Essa era a ideia de Paulo. Paulo, ele acreditava piamente que haveria uma volta do Cristo e que iria levá-lo para esse lugar junto com todos os outros que estivessem acordados. Então, nas suas cartas, ele dizia: não durmam, porque vocês não sabem a hora que ele chega. Porque se ele chegar e encontrar vocês dormindo, vocês não vão poder seguir. É a mesma história das virgens. A parábola das virgens está aqui, nessa mesma história. As 5 que levavam o azeite, a luz, e as outras que não levavam. Quando o noivo chegou, as moças que não levavam o azeite suficiente, luz, tiveram que ir num shopping center, no deserto, comprar azeite de noite. Vocês já imaginaram isso? Demoraram um bocado de chegar. Quando chegaram, o noivo já não estava mais esperando, portas fechadas. Vocês, não sei quem são vocês. Essa era a ideia da exclusão, era a ideia do que você não pode chegar se você não estiver preparado para estar no reino dos céus. Mas isso foi transmutado de tal sorte que chegou para nós como a ideia da proibição. O sexo é pecaminoso e nós temos um padrão ético-moral e nós devemos atender a esse padrão ético-moral se nós quisermos ir para o nosso lar. Vou nem dizer do céu. E a gente fica olhando nossa vida e dizendo assim: mas como é que eu posso pensar em chegar nesse lugar se hoje, justamente hoje, eu podia ter feito algo de um jeito e fiz de outro? Vem culpa, vem arrependimento, e mais do que isso, cria-se uma ideia de que se eu, por acaso, cometer um deslize, as pessoas vão olhar para mim e dizer: Paulo, nunca imaginei que você fosse capaz de fazer um negócio desse. Esteja banido, você não pode mais estar aqui. Por quê? Porque você não pode mais pertencer a um grupo que tem determinadas características morais e a sua agora não é mais compatível com esta. Tem um amigo meu que sintetiza isso dizendo que no centro espírita dele, ele construiu um armário com o nome inusitado de asário. É um armário de asas. Porque ele diz que as pessoas chegam, vem todo mundo esbaforido, abre o armário, bota a asa e... muita paz. Quando vai saindo, tira a asa, guarda, fecha e já vai esbaforido para casa, chuta o cachorro no caminho, grita com um, com o outro, não tem tempo para nada. E aí o povo fica chamando a gente de espírita vovô Pedro, né? Só funciona pro lado de fora, pro lado de dentro não funciona. Por quê? Porque a gente quer corresponder a um padrão estético, moral, que nós ainda talvez não estejamos preparados para ele. O Espiritismo não nos cobra isso. O Espiritismo diz que o bom espírita não é aquele que é perfeito, mas é aquele que dá o máximo de si para domar as suas más inclinações. Então, como é que a gente pode fazer isso? Somos capazes de perdoar? Quem aqui já perdoa fácil? Tá duro, né, gente? É isso mesmo. Mas é isso mesmo. E a gente tem que assumir que é. Não tem nenhum problema não ser. Porque fomos feitos para descobrir como é que faz. A questão é quanto tempo eu vou levar para descobrir como é isso. O Espiritismo vem nos dar algumas dicas. Nós somos legatários de nós mesmos. Nós plantamos as árvores que vamos colher no futuro. Nós não tem absolutamente nada na nossa vida, que fique simplesmente assim, 0 a 0. Aquilo que a gente faz agora, uma hora, a gente vai ter que voltar para consertar. E aí, nos leva claramente a uma noção de vida diferenciada. Quando eu for falar, eu tenho que pensar se o meu falar vai destruir alguma coisa que tenha sido construída arduamente por outra pessoa.
O meu fazer deve ser tal que, ao invés de ser eu, aquele que será uma pedra de tropeço no caminho, eu serei a corda da ponte, que não deixarei que ela caia e que as pessoas possam atravessar o rio das suas dificuldades. Eu serei aquele que estarei sempre disponível para o meu coração receber um pedido de perdão ou alguma coisa que possa simplesmente me levar a entender que aquele que me magoou por ignorância e não porque ele me diminui, porque ele acha que eu sou pequeno, porque ele faz isso e faz aquilo e ele tem que arder na chama do enxofroso. Não é isso. Se nós somos espíritos e estamos caminhando na direção da luz, o nosso caminhar deve ser compatível com essa perspectiva. Se não houvesse a ideia do amanhã, eu garanto a vocês que não haveria nenhum estímulo para que a gente fosse bom. A gente só seria bom por utilitarismo social, porque a sociedade de pessoas boas é uma sociedade que vive melhor que uma sociedade caótica, sem dúvida. Agora, do ponto de vista evolutivo, se eu sei que eu sou um espírito, que eu sei que isso aqui é só uma roupa, que eu sei que isso aqui passa, que eu sei que o abacate apodrece, eu sei que o cachorro morre, eu sei que as coisas não são o que são, apenas aparecem ser e passam na minha vida para que eu use essas coisas para o meu usufruto e como ferramentas no meu processo de desenvolvimento, a minha vida é diferente. Porque quando eu olhar para você, eu não vou ver mais uma casca. Eu vou ver você na interioridade, como o Espírito, a célula divina, aquele que no futuro será perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Questão 799 de O Livro dos Espíritos. O que é que o Espiritismo representará de mudança na sociedade? Qual será o impacto do Espiritismo no futuro da humanidade? Destruirá o materialismo. Essa sanha nossa de querer ter para ser, isso será desconstruído. Isso não será o Espiritismo que vai fazer. Todas as religiões vão fazer, desde que elas entendam que nós não somos aqueles que apagamos a vela quando morremos, continuamos existindo, e que nós temos aqui um traço de reencarnação e podemos sim, com princípios morais, caminhos diferentes. Todas as religiões são lindas, gente, são maravilhosas, mas o pastor não tem nada a ver com isso, tem a ver com a pessoa. Eu gosto da mensagem e ela está no meu nível evolutivo, está na minha capacidade de perceber, está na minha capacidade de me sensibilizar. Eu adoro as músicas e eu vou para a igreja. Um amigo meu espírita virou batista simplesmente por causa dos abraços que recebia na igreja. Então a gente tem que entender os nossos níveis evolutivos, onde nós estamos. Não tem problema nenhum estar ali ou aqui, mas o que Kardec dizia: não briguemos mais nem por Deus, nem por razão nenhuma, porque estamos todos querendo a mesma coisa. Apenas vamos ajustar alguns parâmetros. 5. Existência de Deus, reencarnação, comunicabilidade entre vivos e mortos, imortalidade do espírito, da alma e a pluralidade dos mundos habitados. Combina nisso aqui, o resto você faz se quiser. Pega o livro rosa, o livro verde, o livro azul, inventa uma história, cria uma narrativa, faz se quiser. Mas contanto que com relação a isso, a gente não brigue mais. Então, como é que nós podemos agora dizer que a caridade é um indicador evolutivo dentro do Espiritismo, considerando que não é o fazer? Imagine, tudo de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ou seja, se eu sou capaz de ter vontade de ir ao encontro do outro, se eu sou capaz de perceber o outro como um espírito e não como uma casca, e se eu sou capaz de entender o nível evolutivo da pessoa para que eu esteja na condição de perdoá-lo, eu estou fazendo a caridade e o meu espírito está evoluindo. André Luiz trouxe uma lista interessante, eu vou ler alguns, apenas para vocês verem. Os remorsos ocultos no recesso da alma foram diminuídos. Dissipaste antigos desafetos e aversões. Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência. Isso aqui, ele escreve com essa linguagem, mas ele poderia dizer: você já acalmou sua criança ferida? Tens orado realmente ou está apenas jogando palavras para o céu?
Os teus ideais evoluíram, ou seja, as suas perspectivas de vida agora são maiores. Teu verbo é mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras. Olha as perguntas simples, não é? Sopesa a existência hoje espontaneamente em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de sopesá-la amanhã, sob o impacto da dor. É essa a nossa chamada. O que eu estou fazendo por minha evolução? O convite é para que nós examinemos a nós mesmos e não ao outro. Por que eu devo examinar a mim? Porque a vida do outro é do outro. O tempo do outro é do outro. A existência do outro é do outro. Quem é aquele espírito? É outro. Por que ele é rico? Porque a experiência dele é com a riqueza. Por que ele é pobre? Porque a experiência dele é com a privação. Por que ele é doente? Porque a experiência dele é com aquela dificuldade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse exemplo é corriqueiro. Eu já uso muitas vezes, porque ele é muito bom. Imaginem vocês que meu pai, isso não é verdade, mas imaginem apenas que meu pai seria uma pessoa alcoólatra. Daquele de chegar em casa dando tiro para cima, quebrando mesa, batendo em minha mãe. Vocês já imaginaram isso? Pronto. Eu vou ter raiva do meu pai. Eu vou sentir raiva por ele ser assim. E vou até maldizer a Deus, porque deu ao meu amigo Juquinha um pai carinhoso, amoroso, que dá carrinho para ele. E o meu só me dá porrada, desespero e medo. Eu de repente vou vivendo a minha vida, vou vendo meu pai se acabando daquele jeito e tomo uma resolução: jamais botarei uma gota de álcool na minha boca. Jamais serei como meu pai. E de repente eu começo a ver que minha vida é boa. Por quê? Porque as coisas estão funcionando. Eu tenho uma família, eu tenho uma mulher, eu tenho filhos, sou um pai amoroso, eu começo a ver a minha vida funcionando, eu me libertei de uma série de coisas que eu tinha no passado, aprendi a me virar por mim mesmo, tornei-me independente. Olha quantas coisas aconteceram comigo por causa de um infortúnio de uma outra pessoa. Aí eu olho para o meu pai e digo: por que eu sou assim? Porque ele disse para mim, de uma forma contundente, como eu não deveria ser. E aí eu vou olhar para esse meu pai, que me causou raiva, ódio, e vou dizer: obrigado, meu pai, porque você entregou sua vida para que eu salvasse a minha. Vocês entenderam o que é o perdão? O perdão não é fazer força no coração para amenizar uma dor, porque ela vai continuar doendo enquanto você não olhar para a pessoa e reposicioná-la naquele lugar do agressor. O meu pai salvou a minha vida e ele é para mim a pessoa que eu devo maior gratidão. Pode um negócio desse? É caso real, não comigo, mas com um amigo que me confessou isso às lágrimas. Eu conheço muitas histórias de ressignificação interessante, importante, que levaram à libertação daquelas duas almas. Porque eles estavam imbricados em uma vida. Vocês acham que uma luta, eu faço o mal a você, você faz o mal a mim, a gente está constantemente um agredindo o outro. Vocês acham que isso vai parar quando? Quando um tomar a decisão de, ao invés de entregar o fel, entregar o amor. O outro vai dizer assim: o que é isso que eu estou recebendo? Que coisa estranha, como é que funciona isso? E vai amainando, até o momento em que aquilo acaba. Isso é transformação, isso é evolução, isso é crescimento, isso é sair do lugar que está engessando o ser para um lugar novo, para um lugar de alma. Mas é preciso fazer como Santo Agostinho: chegar em casa de noite e dizer: hoje o que eu fiz, o que aconteceu na minha vida, o que eu podia ter feito de diferente,
quem eu machuquei? Por que eu machuquei? Para quê? Gente, não tenho medo de fazer essas perguntas, porque nós não somos pessoas equilibradas, estabelecidas agora. Aceita isso. Nós temos que entender que o nosso coletivo deve ser de acolhimento das necessidades e não de estabelecimento de regras morais que ninguém consegue ainda atender. O nome disso é delegação perversa. Quando você pega, eu vou usar um exemplo aqui, eu não sei nem mais se posso, viu gente? Se eu não puder, você me regula, eu mudo o personagem. Mas eu chamo isso de Olimpíada de Anão. Imagine que você tem uma Olimpíada de pessoas que tem a questão do problema lá da altitude, da altura. Aí você chega lá para a pessoa e diz assim, olha, semana passada teve uma concorrência aqui, teve uma competição aqui dos caras que competem normalmente, eles têm 2 metros de altura, 2,10 metros, e os caras pulam aqui 2,60 metros. E a gente não vai mexer na vara, vai deixar aqui para você. Tudo bem? O anãozinho olha para a vara. Será que vai conseguir? Não vai. É preciso que a gente consiga ajustar a nossa expectativa em função da altura daquela pessoa. Você quer viver bem com alguém? Saiba até onde essa pessoa pode ir e não exija mais nada. Deixe que ela procure por si mesma querer avançar nas suas fronteiras. Senão você vai se frustrar, vai se decepcionar, vai querer que a pessoa seja uma coisa que ela nunca vai ser. Todos nós vamos aprender a evoluir em sociedade assim. Com um defeito meu, o defeito do outro, esses pássaros tortos vão se ajustando e um dia vão se encontrar em pleno voo e dizer, ô amigo, você por aqui você me ajudou. Lembra quando eu estava ferido, você foi me visitar. Lembra quando eu estava com fome, você me deu comida. Lembra quando eu estava com sede, você me deu de beber. Lembra quando eu fiz isso por você, quando foi aqueles pequenos gestos que fizeste para mim, foi a mim que você fez. Aqueles pequenos gestos que você fez em sua vida, a sua transformação impactou-me de tal forma que eu me tornei também inspirado a mudar a minha vida. Muitas pessoas mudam a vida de outras pessoas ao mudar a si mesmo, gente. Eu falava isso ontem sobre pais. O nosso papel de pai. Eu sou de uma época que meu pai dizia assim para mim. Meu pai era muito amoroso, de verdade. Ele só não sabia expressar isso assim com muita qualidade, mas ele fazia com amor. Ele dizia assim, me respeite que eu sou seu pai. E eu respeitava. Hoje não é mais assim. E é bom que não seja. Porque hoje eu, como pai, para ser respeitado por meu filho, eu preciso me dar ao respeito. Eu preciso ser digno de ser respeitado. A existência do meu filho na minha vida me leva a mudar a minha conduta nessa existência. Todos nós vamos nos ajudar, desde que nós entendamos que aquele que cai hoje vai se levantar amanhã. E eu não sei, pode ser até que isso seja verdade, que um dia, quando eu estiver no chão, aquele que eu estendi a minha mão no passado, será o benfeitor que estará na minha frente, com a mão estendida, dizendo, quando eu precisei, quando eu estava lá, foi você que me tirou daquele lugar. Mérito nenhum em amar quem te ama. Mérito nenhum em devolver o que você recebe. O mérito existe em sair do zero, em escavar aquilo que está à sua frente, que está parecendo ser uma grande pedra, que está parecendo ser um grande portal intransponível, que você não vai conseguir ultrapassar sem a vontade determinante de crescer e de evoluir. Quando a gente não faz esse movimento, gente, certamente a dor vai bater a nossa porta. Quando a gente não constrói a oportunidade dessa vida, a dor vai bater a nossa porta. Quero fazer aqui, antes da gente ir para a nossa consideração final, apenas um pequeno detalhe. Muitos têm falado sobre família hoje em dia.
Por quê? Qual é o sentido da família? Família é bom, família não é bom, família não é isso, família não é aquilo. Nós podemos fazer uma grande digressão sobre família, mas eu queria fazer só um detalhe. Quem aqui assistiu o filme Nosso Lar? Lembram de uma cena que André Luiz se encontra com a mãe dele? E ele faz aquele pedido: mamãe, poderíamos visitar o papai? Não, filhinho. Claro que não foi assim, né? Eu estou exagerando. Não, filhinho. Papai está numa situação muito delicada. Papai está tão delicado que onde papai está, nem eu posso ir. Nem você pode ir. Aquilo me levou a uma reflexão da seguinte maneira. Alguns anos antes, não muitos, os três estavam juntos numa mesma mesa, uma mesma casa, estavam próximos. Era o tempo de dizer: me perdoe. Era o tempo de dizer: eu te vejo, eu te enxergo, eu te perdoo, eu compreendo a sua vida. Eu compreendo nossa relação e compreendo a necessidade de estarmos juntos durante esse período que Deus nos concedeu e que nós chamamos insistentemente de vida. Então, o momento que eles tinham era um momento maravilhoso para abraçar, para tocar, para construir, para acessar um coração fechado. Era aquele momento e não outro. O que eu quero dizer com isso é que o Espiritismo nos ensina que o nosso tempo de fazer é agora. O nosso momento é hoje. Eu tinha um amigo, eu gostava muito dele. Ele era pai de uma moça que eu namorei na infância, na juventude. E a gente tinha uma amizade boa. E o que aconteceu foi que ele teve um infortúnio, um revés, perdeu o dinheiro e foi ser funcionário de uma indústria na área de pintura, de tubos, de tubulações, um serviço comum, bem diferente da situação que ele tinha alguns anos antes. Chego eu, estava fazendo uma visita a um cliente do polo petroquímico, chego num restaurante de uma empresa, ele estava com a farda que é habitual, ele me viu e senti claramente que ele se escondeu de mim. Eu percebi que ele estava com vergonha de mim. Eu tinha visto ele no glamour e agora ele estava ali numa situação simples. E eu fiquei respeitando aquele momento dele, disse: não vou lá falar com ele sobre isso, eu vou respeitar esse momento dele. Mas aquilo me fez muito mal, porque eu deveria e queria ter ido lá e dito assim: querido amigo, o que você veste, o que você ganha, o que você faz da sua vida não me interessa, porque eu gosto de você pelo que você é, pelas nossas conversas, pela sua inteligência, pela forma como você vê o mundo. É isso que me apaixona em você. Não tenha nenhum receio, e o que eu puder fazer na minha vida para te ajudar, eu farei, se é que você precisa de ajuda. Mas eu não fiz isso, gente. E ficava todo final de semana inaugurando um discurso com palavras, com tudo. Vou lá na casa do meu amigo, vou dizer isso para ele e vai ser legal. Só que um dia meu amigo foi lavar um carro, teve um AVC e morreu. E eu não consegui mais dizer isso para ele da forma que eu queria dizer, olhando no olho dele, abraçando aquele corpo e dizendo àquela pessoa que valeu a pena o nosso encontro aqui na Terra. Aquilo doeu tanto, foi uma lição tão grande na minha vida, que eu aprendi que toda vez que eu tiver vontade de ir, de fazer, de encontrar, de dizer, eu não deixo para amanhã, porque eu não sei se vai ter amanhã. Quando eu digo isso, não é que eu estou duvidando da minha condição de espírito. Eu estou dizendo é que na nossa condição carnal, a bênção da vida é o encontro de espíritos diferentes,
que podem simplesmente aprender a amar, baixando as bandeiras da guerra e assumindo a posição de que seremos um dia capazes de amar incondicionalmente, deixando fluir para fora a essência de Deus que existe em nós. Isso é espiritismo, gente. A religião é um método para a gente ensaiar a contemplação, a transcendência, até mesmo falarmos muito sobre Jesus. Quem sabe um dia nos apaixonemos de verdade por Ele. Vocês acham que Jesus, com um espírito mais perfeito, que já gosta de violão, de música, gosta que as pessoas fiquem o tempo todo, eu te amo, eu te amo, eu te amo? Será que é isso que o Espírito espera de nós? Jesus espera que sejamos capazes de perdoar, sejamos capazes de gestos simples, que sejamos capazes de internalizar no nosso coração sua mensagem de libertação e de unidade. Eu e vocês somos um, eu e o Pai somos um, estamos aqui para aprender uma única coisa, o verbo amar, recitar em nossa existência. Leon Denis diz, feitos por amor, feitos para amar. Tão pequenos que podem ser encerrados numa forma frágil e vulnerável, tão grandes que podem abraçar o infinito com o lapso do pensamento. Somos nós, gente. Acreditar nisso, acreditar no amanhã, acreditar que somos capazes de fazer, acabar com essa ideia de que eu não consigo. Não, os seres humanos conseguem tudo. Paulo conseguiu se soerguer, conseguiu formar um império que é a igreja a partir do seu sofrimento, a partir das suas sandálias imundas, a partir das suas vestes simples. Jesus, com seu verbo simples, com sua maneira gentil de ser, ensinou ao mundo o que é possível fazer no novo amanhecer. E nós? É momento nosso de fazer a nossa renovação. Portanto, examinemos a nós mesmos todo o tempo. E antes de fazer as coisas, pondera. Será que isso vai me levar para um lugar legal? Quando eu estiver julgando alguém, será que os valores que eu estou usando para julgar essas pessoas são os melhores? Será de fato que eu não estou aprisionado no modelo que me deixa minha mundividência muito curta? Acreditem no futuro, acreditem em si mesmos, acreditem em Deus, acreditem na flexibilidade, na plasticidade do Espírito e na nossa possibilidade de fazer um pântano extremamente lodoso, sujo, difícil, fazer nascer um magnífico lírio exalando o seu perfume. Somos nós que podemos renascer das cinzas, renascer do ontem, na construção de um belo amanhã. A isso se chama novo mundo, o mundo regenerado. Eu não gosto muito dessa ideia, porque da ideia de que ele foi gerado, deixou de ser e está sendo de novo. É o mundo transformado por homens transformados por Jesus, por Deus e pela nossa doutrina, que nos ensina o que somos, para que nós façamos aqui o que viemos fazer. Estejam em paz, em nome de Deus, que assim seja.